um amigo meu que numa fase da sua vida tinha muito dinheiro, depois ficou desempregado e passou bastantes necessidades, e ele realmente ganhava muito bem naquela altura. E ele de repente ficou desempregado e lhe perguntei a ele numa dada altura algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim: não é tão importante quanto tu ganhas, mas é mais importante como tu gastas. Aquelas palavras de sabedoria que ele me partilhou comigo da altura colocaram no meu coração. E claro, cada vez mais nós percebemos a importância de não fazermos compras por impulso, aquelas compras em que tu és capaz de começar a fazer. Eu digo à pessoa: olha, eu não vou responder agora, se quiser ligar-me daqui a vários dias eu vou responder. Ela fica um bocado zangada comigo porque a resposta era para aquele momento, para aquela altura. Eu disse: se é assim, então não vou comprar. Aprender esta importância de nós sermos senhores das nossas decisões em parte, não é? E na verdade é tão interessante, talvez até eu e tu nos perguntarmos, mas afinal, porque é que afinal tantas vezes nós gastamos demais? Estava a pensar acerca deste tempo. E uma das coisas que eu lembrei, uma das coisas que normalmente às vezes as pessoas fazem, gastam demais para impressionar os outros, às vezes até as pessoas que não gostam. E eu penso também outra razão, é porque há uma grande confusão na mente de muita gente, que nós somos aquilo que nós temos. Tu não és aquilo que tu tens, tu és aquilo que tu és. Ou seja, aquilo que tu tens não é tão importante quanto aquilo que tu és como pessoa, como ser humano, como filho de Deus, como alguém que conhece Jesus. E também acho que é um grande engano que a sociedade passa, que nós seremos amados e aceitos quando nós tivermos um certo patamar, uma certa aparência, um certo look, um certo visual, uma série de coisas que nos faz sentir aceitos e amados, não é? E esta é uma das mentiras de Satanás, um desengano. E finalmente, eu acho que a última coisa que eu pus, talvez seja a coisa mais importante, é por uma insatisfação que muita gente tem, que não sabe como responder a essa insatisfação. Aquele vazio que as pessoas fazem, que as leva às vezes a lugares, não é? E é por isso que eu acho que muita gente gasta demais, porque tem algo dentro dela que diz: eu preciso de gastar, eu preciso de ter, eu preciso de... Aquela insatisfação que não é bem direcionada. E assim, muito interessante ao estar a pensar nesta mensagem de hoje, o que é que nós devemos falar, não é? A semana passada falamos da importância de amar intensamente Jesus. Quando amamos intensamente Jesus, então, nós vamos usar o que Ele nos entrega, os nossos tesouros, o nosso tempo e os nossos talentos para Ele. Viver uma vida satisfeita, ou seja, se vivemos bem com a vida, iremos gastar melhor naqueles projetos que nós achamos que são importantes. O problema de muita gente é que não está bem com a vida. E por não estar bem com a vida, são dirigidas para lugares que talvez não sejam os melhores. A palavra que Deus trouxe ao meu coração foi a palavra em Filipenses, que é muito interessante. Diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, estou a ler a Bíblia plural para todos. Repito, alegrem-se nele. Sejam amáveis para com toda a gente. O Senhor virá em breve. Algumas versões dizem: perto está Deus. E não se aflijam com coisa alguma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que precisam, com o espírito de gratidão. E a paz de Deus, que vai além do que nós podemos entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo Jesus. E por último, irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, santo, honesto, que não seja o último, queria dizer, não é? Digno, puro, amável, ao que tem uma boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor. Ponham em prática o que aprenderam de mim e o que me ouviram a vez fazer, e estará convosco Deus da paz. Depois continua. Eu também queria continuar, mas muito me alegrei no Senhor por me terem manifestado novamente sentimentos de carinho. Não quero dizer que eu penso que eu me tivesse esquecido, mas não tinham tido ocasião para se manifestar. Não digo isto por precisar de coisa alguma, dizia o Paulo, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sem viver na pobreza, na abundância.
aprendi em toda e qualquer situação, ter fartura, ter fome, ter abundância, não ter suficiente. Posso enfrentar todas as dificuldades naquilo que me fortalece. Como todos fizeram bem acompanhar-me nas minhas dificuldades. Eu tenho algumas ideias muito interessantes aqui que eu queria partilhar convosco quanto a este tema que tem a ver com nós gastarmos menos. Primeiro, termos a alegria em Jesus. Eu repito várias vezes, alegrai-vos no Senhor, ou alegrai-vos em Cristo, outra vez eu vos digo alegrai-vos. Um conceito tão interessante, não é? Correto é que um conceito de Deus, todos a dizer assim, um conceito de Deus é base da própria vida cristã. Este conceito é para a adoração, o que a fundação de um prédio é para o edifício. Se a fundação não é boa, não está alinhada com a Bíblia. O prédio todo cairá abaixo mais cedo ou mais tarde. Tudo na vida cristã vem em uma análise final de pensamentos corretos ou incorretos sobre Deus. Quando este versículo começa lá no princípio, dizendo, perto está o Senhor. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer, gente? O que é que quer dizer quando estás a passar um tempo difícil? Deus está perto. O que quer dizer quando estás a passar um tempo espetacular? Deus está perto. O que quer dizer quando tu te aproximas do Natal e estás estressado? Deus está perto. Quando tu consegues ver, tens uma visão de Deus correta, então tu vais conseguir ter alegria em Deus. E é muito interessante esta passagem, porque ele fala dessa importância de estarmos satisfeitos em Cristo. Vai ser a melhor coisa para tu fazeres boas escolhas na vida. Não falsas motivações, mas verdadeiramente estás satisfeito. Nunca procures um restaurante quando estás com fome. Já percebeste isso? O que acontece normalmente? Escolhes o pior restaurante. Ou ficas sempre insatisfeito. Ou comes depressa demais, como acontece comigo, e depois tenho assim, a comida estava tão boa, porque é que eu não comi mais devagar para saborear? Quando nós estamos com fome, a pior coisa é nós nos metemos rapidamente à procura de qualquer coisa. Então, é melhor ir um pouco satisfeito. E na vida também é assim. Se tu estás insatisfeito, tu vais fazer as piores escolhas. É como tu tens um carro que avariou e tu vais a uma coisa de automóvel, a um stand de automóvel. Não faças isso. Deixa, enquanto o teu carro está a funcionar, procura outro carro se queres comprar. Mas se vais quando as coisas estão no pior, então tu vais fazer a compra mais rápida e pior. É como temos uma máquina que está prestes a avariar e nós sabemos, mas nós estamos à espera que ela avarie para depois fazer a compra. Quando a máquina de lavar roupa avaria, lavar roupa, ok? Lavar roupa avaria, o que é que tu vais fazer? Vais à loja e vais comprar uma máquina, seja ela qual for. E se acontecer numa altura boa, tu vais comprar uma máquina que tu não queres comprar, porque vai gastar muito dinheiro. Então, às vezes, é importante nós, primeiro, termos a nossa satisfação. Esta ideia de que Deus está perto é muito interessante. Ele está perto. E quando Paulo está prestes a terminar, ele fala a importância, diz ele aqui, de fazermos, porque Deus está perto, então levai a Deus tudo o que vocês têm necessidade, com oração e súplica, com ações de graça. Porquê? Porque ações de graça vai limpar o nosso coração. Uma pessoa partilhava comigo um testemunho, eu não vou dizer quem é que foi, mas partilhava um testemunho que eu achei muito interessante. Ela estava constantemente a gastar-se o seu carro porque tinha barulhos e sons estranhos e coisas parecidas, não é? E ela disse: eu tenho que comprar um carro novo, tenho que comprar um carro novo. E estava movida por aquela, e de repente Deus mudou o coração dela. Ela começou a dar graças a Deus pelo carro que tinha, e de repente o carro deixou de fazer barulhos, e ela começou a ficar satisfeita com o carro, e não teve que comprar um carro novo. Sabe o que é que faz a diferença? Nós devemos comprar um carro novo, não é? Mas quando tu quando estás a passar necessidade, quando estás com um coração amargo, um coração pesado, normalmente é sempre mau. Se nós temos alegria em Jesus, tudo o resto vem somar. Vem somar, não vem trocar. Então isso é a coisa mais importante. Primeira coisa, não é ter esta alegria em Jesus. E dar graças, claro que dar graças é como que um líquido que limpa o nosso coração. Dizem que existem uns produtos que às vezes se metem no motor para retirar lá umas rimalhas que estão por lá, não é? E dar graças é assim. É como se tu pusesse aquilo e aquilo limpava o motor, que às vezes vai ficar muito entupido com amarguras, com queixas, enfim, com muita coisa na vida. E a segunda coisa que eu acho muito interessante
Está aqui a dizer, porquê que nós damos graças? Primeiro, porque queremos que Deus nos ouve e responderá aos pedidos que nós fizemos. Lá está lá graças, não é? Ajuda-nos a ver o copo meio cheio e não meio vazio. E quando louvamos a Deus, há verdadeiramente uma libertação. A gratidão sempre antecede milagres com Jesus. A segunda coisa importante é pensar como deves pensar. Aqui a palavra é muito interessante. Não é? Os rabinos daquela altura diziam que os pensamentos, a mente é como a sementeira da alma. A mente é como a sementeira da alma. Sabes que todas as batalhas travam aqui na nossa mente. Todas fazem aqui na nossa mente. Por isso é que Romanos fala de nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que é aqui que está. E também, claro que aqui também estamos a ver na perspectiva como usamos o dinheiro. Não é? E esta palavra é muito interessante lá em Filipenses, que diz tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Isso deve ocupar os vossos pensamentos. Agora, vamos ver o que é verdadeiro. Uma das estratégias maiores de Satanás é fazer-nos acreditar que para nós sermos bem vistos, ou para nós sermos boa gente, e gente importante, temos que ter uma certa posição, um certo status, a ter uma série de coisas. Não é? E esses são os enganos de Satanás. Põe na nossa mente. Então, o verdadeiro de Deus é nós começarmos, ele vai falar mais à frente, ficamos contentes com o que Deus nos entregou. Ou seja, o ser verdadeiro é pensar como Deus pensa. Não é? Ou seja, tu perguntaste a ti mesmo, Deus, realmente este é o teu caminho para mim? Honesto. Porque nos pensamentos nós vamos crescer ou vamos morrer. Por isso é que é tão interessante aquela palavra lá em Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, os vossos caminhos. Que assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos estão mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Não adianta, tu tens que aprender a pensar o que Deus quer que tu penses, não é? Antes de fazeres qualquer compra por impulso, antes de tu te meteres num sistema de dívidas, de prisão, de escravatura, basicamente é o que são as dívidas, tu pergunta a Deus, não é? Como é que tu podes fazer as melhores escolhas? Como é que tu podes fazer, se não fizeste o curso o GPS, talvez tenha algumas dicas, mas quem fez o GPS já tem boas ferramentas para fazer boas escolhas, não é? Ou seja, fazemos escolhas de Deus para nós e pensamos os pensamentos de Deus, pensamos, Deus, como é que queres que eu viva a minha vida? E a palavra é muito interessante aqui, porque a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo dá-nos uma lição incrível. Eu tiro-lhe o boné, eu tiro-lhe o chapéu. Diz ele assim, alegro-me muito no Senhor por teres renovado o vosso cuidado. Aquela igreja era uma igreja generosa e abençoou o apóstolo Paulo. Mas ele diz assim, eu não digo por necessidade, porque aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Se eu vos perguntasse quem está satisfeito nas cidades em que se encontra, talvez todos nós estivéssemos a dizer que sim. Mas se tu pensares naquela necessidade que aqui há um tempo atrás tu estavas, aquela situação difícil que estavas a passar, se tu estavas satisfeito, aí talvez possas avaliar melhor o teu coração. Aprender a viver satisfeito é um dos grandes segredos da vida. E isto só tu tens quando encontras em Cristo e em Deus uma satisfação plena. O Stedman diz assim, contentamento não é ter tudo o que tu queres. Contentamento é querer tudo o que tu tens. Parece uma troca de palavras, mas não é, gente. E Kerstenton diz assim, há duas formas de ter o suficiente. Uma é acumular mais e mais e outra é desejar menos. Então, o que Paulo estava basicamente a dizer é que ele aprendeu a viver na fartura e na necessidade. Aprendeu a receber grandes ofertas, Mercedes. Okay? Aprendeu a ser muito abençoado, mas também aprendeu a ter muitas necessidades, estar na prisão. É uma atitude.
E só numa atitude de orgulho ou vaidade, ou até mesmo de autossuficiência, não uma atitude de vaidade ou autossuficiência, Paulo aprendeu a sobreviver com o mínimo, a ficar satisfeito. Ele mesmo diz que eu aprendi. Quer dizer que a tua carne, naturalmente, tu não vais ficar satisfeito. Porque a tua carne perde outra coisa, não é? A tua carne exige outras coisas. Mas aprender a ficar satisfeito é um segredo. No curso de Liberdade em Cristo, nós dizemos a felicidade não é sobre ter o que queremos, é sobre querer o que nós temos. Sempre que tenhas o teu foco naquilo que tu não tens, ou naquilo que tu não podes fazer, tu serás infeliz. Se quando começas a apreciar aquilo que tu já tens, serás feliz por toda a vida. Então não é querer, não é dizer que não podemos ser ambiciosos, não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a querer dizer, irmãos, é que nós vivemos felizes com o que Deus nos confiou. E esta é uma lição que eu tive que aprender como pastor também da minha igreja. Quando Deus me tinha uma igreja de 20 pessoas, eu tinha que aprender a ser feliz como ter uma igreja de 50, ou de 100, ou de 1000, ou de 5000. Ser feliz em Cristo, não nas coisas que eu tenho. Isto foi uma aprendizagem para mim, como pastor também. Uma aprendizagem para mim quando eu recebi o meu primeiro carro, que era um 850 especial, mas que de especial não tinha nada, a não ser que todas as vezes eu tinha que empurrá-lo. Isso é que era especial. Mas como era pequeno, o meu filho e a minha esposa podiam ir lá dentro, eu podia empurrar o carro e entrar com ele em movimento. Que é uma coisa que só alguns podem fazer, e com uma certa idade, não era agora, de certeza. Mas isso foi aprender a ser grato. E na alturas em que o carro fazia tudo e mais alguma coisa, o carro parece que não andava e eu começava tipo a fervilhar por dentro. De vez em quando dizia, oh Senhor, obrigado por este carro, que é uma bênção. Quase sempre. Há uma febre de nós termos coisas que nós não usamos. E às vezes, Paulo chega ao 13 e diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Este todas incomodam-me. Eu disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou satisfeito. Esta satisfação vem de Cristo. E esta satisfação vem de um Cristo que me fortalece. Ou seja, isto está num tempo verbal chamado particípio presente ativo. Ou seja, é Ele quem continua a me fortalecer a cada dia. Não é algo que aconteceu um dia atrás, mas a cada dia Deus me está a fortalecer. E por isso eu posso todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas as coisas. Quando pessoas veem este versículo, têm os óculos. Sabem qual é os óculos? Eu posso comprar um carro novo. Eu posso ter uma mobília nova. Eu posso comprar aquela roupa que eu estou a pensar. Não é só isso. Também é. Eu posso viver com esta roupa que Deus me deu. Eu posso viver satisfeito com o meio de transporte que o Senhor me concedeu, seja ele público ou privado. Entendem? É isso que está a dizer o versículo, não é outra coisa. Nós estamos a deturpar a palavra de Deus tantas vezes, poder todas as coisas. Os irmãos dos Filipenses estavam a ter uma grande pressão interna e externa, mas eles precisavam de encontrar satisfação em Cristo. E tu também, filho. Nós precisamos de encontrar em Cristo suficiência, satisfação. Uma sociedade, este tema é muito interessante, a suficiência, face a uma sociedade consumista, cujo papel é tornar as pessoas com mais, mas afinal com menos satisfação, com menos proveito, com menos alegria, com menos apreço, com menos amor. Entendendo que a felicidade do ser humano não se encontra em ter mais, mas em possuir e usufruir aquilo que nós verdadeiramente já temos e que devemos decidir confiar. O final de tudo, afinal, não é só gastar menos. O final de tudo é também partilhar. E a igreja de Filipe descobriu isto. A igreja de Filipe, não vou ler, mas a igreja de Filipe, depois vocês podem ler, porque participou da vida do apóstolo Paulo. O meu desejo neste dia é que tu também vivas satisfeito, feliz com o Senhor que te entregou, contente-se por Ele ser o teu Senhor e o meu Senhor,
temos um coração cheio, temos um copo mais para o cheio do que para o vazio. Essa é a nossa perspectiva. E somos gratos a Jesus. Obrigado, Jesus, por o teu amor por nós nesta manhã. Obrigado, Jesus, porque a tua generosidade veio até nós. E tu te deste completamente para que todos nós pudéssemos ser muito mais enriquecidos, Senhor. Ao terminarmos este tempo juntos, queremos dar graças a Ti. Porque nós não temos o tudo, mas Tu és o bastante e tudo o que eu preciso. Ajuda-nos a celebrar o que Tu nos tens entregue, o que Tu nos tens dado, todas as Tuas dádivas generosas, Senhor. E nós damos graças a Jesus por elas. E queremos ter um coração verdadeiramente agradecido. E nós o queremos fazer em nome de Jesus. Amém.